É só, então, 8h40. A gente vai seguir aí a aula anterior, tá? Movimento circular uniforme. Que tranquilo essa matéria aqui. A gente viu o primeiro exercício para a gente calcular aqui a frequência e período, né? O segundo exercício também é bem fácil. Só para a gente treinar aqui, tá? Você vai ver aqui que vai dizer o seguinte. A polia de um automóvel executa aqui, ó, uma determinada frequência por minuto, 1.200 rotações por minuto, tá? Determine sua frequência em hertz e seu período em segundos. Então, aqui, quando ele fala isso, né? Muito simples, minuto aqui você tem que transformar para segundos. Quando você está falando sobre hertz, essa unidade de homenagem ao alemão, né, é 1 sobre segundo. Então, 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1, é igual a hertz, tá? Então, ele te deu a frequência, ele te deu aí que é 1.200 rotações por minuto. Aí você quer transformar para segundo, você sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Aí você colocou a fórmula aqui, né? Frequência é igual às rotações que eu tenho. Aqui está em RPM, eu quero passar para RPS, ou seja, rotações por segundo. Rotação por segundo é a mesma coisa que hertz, tá? Então é só dividir 1.200 por 60 para eu passar de minuto aqui, de minuto para segundo. Aí vai dar 20 rotações por segundo ou 20 hertz, tá? Lembrando que o período sempre é o inverso da frequência, ou ainda a frequência sempre é o inverso do período, tanto faz. Porque quando você compara o período com a frequência, tá? Você está vendo aqui uma razão inversamente proporcional. Então, tanto você pode colocar que período é 1 sobre F, como F é igual a 1 sobre T, tá? É a mesma coisa. Então, o período é 1 sobre frequência. Então, logo, período é igual a 1, quanto que a frequência em hertz é 20. Então, logo, o período aqui vai ser 0,05 dividido 1 por 20 aqui, ó. 1 por 2 dá 0,5, né? 1 por 20 aumenta uma casa. Então, dá 0,05 segundos, tá? Então, assim, é um exercício bastante fácil, né? Isso aqui é só mel na boquinha, né? De criança, então é tranquilo. Então, a gente diz assim aqui agora, vamos entrar no movimento circular uniforme. Ele vai dizer assim, um corpo gira em movimento circular uniforme, completamente, tá? Uma volta a cada 4 segundos. Então, ó, a cada 4 segundos, esse corpo aqui, ele consegue, então, executar uma volta. Então, isso aqui que nós vamos chamar aqui uma volta a cada 4 segundos, nada mais é do que o período, tá? Que ele vai executar essa volta. Então, uma volta a cada 4 segundos. Aí vai dizer assim, ó, sabendo-se que o raio é de 5 centímetros, tá? Então, o raio da circunferência, tá aqui a circunferência, do centro até, tá, a periferia da circunferência, você tem, então, o raio. Sabendo que o raio é 5 centímetros, determine. É uma coisa que você tem que prestar atenção aqui, ó, que ele está dando aqui em centímetros, né? Asa, eu preciso converter diretamente? Vai depender de se ele pedir alguma coisa nas alternativas, tá? Ele quer em resposta em metros por segundo, etc, tal. Aí sim, agora se ele não pedir nada disso, não tem problema, tá? Então vamos lá. Primeiro ele diz aqui, ó, qual que é o período, tá, exercido nessa circunferência? Muito fácil. Se o corpo executa, ele gira, completando uma volta a cada 4 segundos, então o período, tá, dele exercer essa volta é 4 segundos. Aí, se ele pedisse a frequência aqui, ó, é 1 sobre o período, seria 1 sobre 4, que seria 0,25. Mas aqui ele não está pedindo a frequência.
tá? Mas ele podia pedir a frequência também. Então, o período aqui seria, então, 4 segundos. E a velocidade, Zé, qual seria a velocidade angular desse corpo? A velocidade angular, a gente viu na aula passada, que a gente representa por aquela letrinha aqui que lembra, né, um Wzinho, mas na verdade a letra do alfabeto grego é a letra minúscula para ômega, tá? É a última letra do alfabeto grego, né? O nosso alfabeto vai até a letra Z, do grego vai até a letra ômega. Essa letra também, quando ela é maiúscula, a gente representa ela assim, ó, parece a ferradura de cavalo, né? Faz assim, ó, é ômega também, tá? E a minúscula a gente representa como um Wzinho meio arredondado. Então, isso aqui representa a velocidade angular. Então, dentre as várias fórmulas que a gente viu para calcular a velocidade angular, tá? Na semana passada, uma fórmula bem simples, que é a velocidade angular, é 2π. 2π representa, a gente viu que 360 graus, né? Só que quando eu passo para radianos toda a circunferência, ó, 180 graus eu tenho π radianos, tá? Que é uma forma de eu medir a circunferência, né? E 360 graus eu tenho o dobro, eu tenho 2π radianos, tá? Ah, Zé, então se você tiver 90 graus, quanto que vale 90 graus em radianos? Π sobre 2, 90 graus, tá? Então, o π, ele equivale em radianos, se você for passar para graus, ele equivale a 180 graus. Só você guardar assim, que fica fácil você estabelecer aí, tá? Tamanho da circunferência, né? Ah, mas se eu tô medindo lá, se eu tô com 180 com 90, Zé, eu vou para 270, 3π sobre 4 radianos, tá? Então é fácil isso. Vocês vão ver isso muito, se não viram ainda, se não começaram a ver ainda. Vocês vão ver muito com a Vivian, tá? Na matemática, ou se vocês não viram radianos esse ano, vocês vão ver muito radiano no ano que vem, né? Primeiro ano, certo? Aí vai dizer, então, aqui, pede para você calcular a velocidade angular. Então, uma das formas para eu calcular a velocidade angular, eu vou usar aqui, então, o ômega, que é igual a 2π sobre o período. Então, Zé, então, 2π significa toda a circunferência, né? Eu podia usar aqui também, ó, 2πf, tá? Porque 1 sobre período é a frequência. Então, eu poderia usar essa fórmula 2π sobre período ou 2π vezes a frequência, beleza? Então, vamos lá. Então, o ômega é 2π sobre período. Então, o ômega aqui, ó, é 2π. Nós vimos aqui no letra A que o período vale 4, tá? Então, 2π sobre 4. Aqui você vai ter, então, 2 sobre 4, meio, tá? Então, vai dar meio π, ou π sobre 2. Qual que é a unidade? Radianos por segundo, por causa aqui do período, tá? Aí ele pede aceleração centrípeta, tá? Aí ele pede para você achar a aceleração centrípeta. Aí como é que você vai calcular aqui o módulo de aceleração centrípeta? Então, muito fácil também. Nós vimos na aula passada que a aceleração centrípeta, tá? Ela nada mais é do que a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ele te deu o raio lá, tá? Velocidade angular nós achamos aqui, ó, π sobre 2, que é a velocidade angular. Aí você vem aqui e coloca π sobre 2, velocidade angular, só que está ao quadrado, vezes o raio da circunferência que é dado aqui, que é 5 centímetros. Nossa, Zé, então é facinho, 5 centímetros. 5 centímetros. Ah, Zé, ele não pediu aqui em metros por segundo ao quadrado. Não, então não tem problema. Se ele não determinou qual unidade que ele quer, pode colocar por centímetros por segundo ao quadrado sem nenhum problema, tá? Então aqui você vai ter, ó, 5 vezes π ao quadrado sobre 2. Então lembre-se, quando você vai levar aqui, ó, você tem que levar o numerador e o denominador, né? Então, 5 vezes π ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, a aceleração centrípeta vai ser 5π ao quadrado sobre 4 centímetros por segundo ao quadrado. Então, simplesinho, tranquilo, tá?
Não tem nada demais aqui para você fazer, a não ser aplicar a fórmula direto. Aí vai dizer assim, ó, uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. Um passeio sentado em uma cadeira, um passageiro sentado em uma cadeira, move-se com velocidade linear, aí te dá aqui a velocidade linear, que é 7 metros por segundo, já te dá no sistema internacional, então metro, e agora aqui a velocidade em metros por segundo. Sabendo disso, determine. Primeiro ele pede aqui, ó, a velocidade angular do movimento. Então você tem a velocidade linear, ele quer saber a velocidade angular. Então, para eu saber a velocidade angular, é só eu multiplicar a velocidade, tá? É só eu pegar a velocidade linear, que é igual à velocidade angular, vezes o raio. Ou seja, é só eu pegar a velocidade linear e dividir pelo raio, que eu tenho a velocidade que nós chamamos de velocidade angular, tá? Por quê? O que nós aprendemos? Ó, que velocidade linear é velocidade angular vezes o raio, tá? Então, na verdade, esse raio ele desce para cá dividindo, fica que velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Então, você faz direto isso aqui. Desde que você saiba as formulazinhas, então não tem jeito de errar, tá? Então, quanto que é a velocidade linear? Velocidade linear é 7, igual a velocidade angular, vezes, tá? O raio, que é 14 metros. Então, tá aí. Então, a velocidade angular, o 14, que é o raio desce dividindo, vai dar 7 sobre 14. 7 por 7 dá 1. 14 por 7 dá 2. Então, você vai ter aqui 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é meio, tá? A meios então, a velocidade angular vai ser de meio radianos por segundo, tá? Então, você vai ter aqui a velocidade angular de meio radianos por segundo. Nossa, Zé, mas é facinho então, né? É, bobeira mesmo. Aí vai te dar aqui também para você achar o módulo da aceleração centrípeta do passageiro. Bom, como ele te deu a velocidade linear e te deu também o raio, então a gente pode aplicar a outra fórmula aqui para aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado linear sobre o raio, tá? Então fica fácil, ó. Velocidade ao quadrado, velocidade linear ao quadrado é 7, e o raio é 14. Então 7 vezes 7 dá 49 sobre 14. Aí você vai dividir 49 por 14, tá? É a mesma coisa de você dividir aqui, nesse caso aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, 49 por 7 dá 7. 14 por 7 dá 2. Quanto que é 7 dividido por 2? 3,5 metros por segundo ao quadrado. Simples assim, direto assim, tá? E aqui você tem, então, ele pede aqui o tempo necessário para que o passageiro executar uma volta completa, ou seja, quer saber o período, tá? Quanto que é o tempo necessário para o passageiro executar essa volta completa. Então, acabamos de ver essa fórmula aqui que tem o período, né? Você tem a velocidade angular, é igual a toda a circunferência, 2π, toda a volta na circunferência sobre o período. Você já achou aqui na letra A que a velocidade angular vale meio, tá? O 2π dividido pelo período. 2π aqui é o da fórmula, e o período eu quero saber. Então, eu passei aqui, ó, multipliquei o período para cá, deu período t vezes 0,5, que é igual a 2π. Aí você desce dividindo o 0,5. Então, o período deu 2π sobre 0,5. Toda vez que você tem um número dividido por meio, por 0,5, o valor aqui da divisão é o dobro do número de cima, tá? Então, você já guardou isso, né? Porque, na verdade, 0,5 é 1 sobre 2. Como sobe multiplicando invertido, 2 vezes 2 dá 4. Sempre que você tem um número dividido por meio, com certeza a VIP já falou isso para vocês, então você dobra o de cima, tá? Então, vai dar o quê aqui? O período vai ser de 4π segundos, tá? É como se ele tivesse dado 2 voltas na circunferência, ou seja, 4π. Cada circunferência vale 2π, então 4π vezes segundo. Simples assim, tá? E vamos ver aqui mais o que ele diz. Exercício. Ah, sim, aí, ó. Vai falar sobre agora a bicicleta girando em duas polias.
a bicicleta aqui, ó. Eu tenho então a transmissão de movimento uniforme aqui e o movimento da bicicleta. Que legal, Zé. Como é que é a transmissão do movimento circular uniforme da bicicleta? Aqui você tem a primeira, ou uma das primeiras bicicletas projetadas pelo Leonardo da Vinci, tá? Aqui está na Itália, tá? Ele fez uma bicicleta aí de madeira, pensando aí nesse movimento que podia ser desencadeado. E aqui ele já faz todo o protótipo dessa bicicleta, certo? Como é que funciona a física da bicicleta, né? Então, veja você que, normalmente, você pode trabalhar aqui, ó, com rodas com o mesmo raio, que é o mais convencional, ou você pode trabalhar também no sistema de polias aqui, ó, com rodas que apresentam raios diferentes, tá? Aqui você tem o que nós chamamos de raio A, e aqui você tem o que nós chamamos de raio B, certo? E aqui você tem entre, tá, essas polias aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma polia menor e aqui eu tenho uma polia maior, tá? Aí entre essas polias aqui, ó, eu vou ter diferentes raios e aqui, ó, dá para você então ter um extensor de polia aqui, ó, que é uma correia, né? Quando essa correia dá defeito, pode arrebentar, pode desgastar, pode deslocar, aí você perde o movimento. Então, tudo isso depende dessa correia aqui para você trabalhar com movimento de sincronia, tá? Mas aí, como é que a gente vai trabalhar com a física da bicicleta? Essa matéria também vocês vão ver bastante o ano que vem, tá? Então, aqui você vai ter assim, ó, de acordo com essa situação aqui, tá? Você pode propor o seguinte: a mesma velocidade imposta nessa polia vai ser a velocidade imposta na outra polia, ainda que você tenha raios diferentes, mas elas estão trabalhando aqui em sincronia, tá? Então, a princípio, você pode dizer que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. E você sabe que quando você vai estabelecer essa comparação de velocidade linear, você sabe que a velocidade linear é ômega vezes o raio, tá? Ou seja, é a velocidade angular vezes o raio. Então eu vou comparar aqui, Zé, VA com VB, vai pegar aqui VA e vai pegar aqui VB. Aí o que é o VA, Zé? Bom, o VA é o ômega A vezes o raio, tá? Então velocidade é ômega vezes o raio. E o VB é o ômega B vezes o raio. Então agora ficou fácil, né, Zé? Ficou. Por quê? Vamos lembrar aqui, ó. Um ômega, você pode fazer de duas formas, pra você calcular a velocidade angular. Pode ser tanto 2π sobre período, que a gente acabou de ver lá, tá? Ou, lembrando que frequência é 1 sobre período, eu posso substituir o π que está embaixo aqui, ó, por frequência em cima, porque frequência é 1 sobre o T maiúsculo, tá? Sobre o período. Então, eu posso substituir aqui, vai ficar, então, 2π vezes a frequência, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, Zé? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, então. Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, que se eu estou igualando, né? Velocidade angular de A vezes o raio de A, que é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Nossa, que legal, né, Zé? Então, vamos pegar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é, então, a velocidade angular? Velocidade angular não é 2π vezes a frequência? Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade angular, pode colocar entre parênteses aqui, ó. 2π vezes a frequência de A, tá? Vezes o raio de A. Então, tá aqui. Aí, a velocidade angular de B é a mesma coisa, ó. 2π vezes a frequência de B, tá? Vezes o raio de B. Então, beleza. Você colocou aqui, Zé? Então, ó, se eu tenho 2π de cá e 2π de cá, eu posso cancelar aqui, ó, 2π com 2π? Posso. O que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, a fórmula que nos interessa, tá? Então, aqui você pode ter essa fórmula, ó. Frequência de A vezes o raio de A, que é igual a frequência de B
vezes o raio de B. Então, presta atenção aqui, ó. Ou eu tenho essa fórmula aqui que você tem que guardar, aqui apenas a gente está deduzindo a fórmula, tá, da física da bicicleta, ou eu sei que frequência é 1 sobre período. Eu podia ter aqui também, ó, raio de A sobre período de A, raio de B sobre período de B. É a mesma coisa que eu falar que frequência de A vezes raio de A, que é igual a frequência de B vezes raio de B. Bom, guardei isso aqui, Zé? Beleza. Se guardou, é tranquilo, não tem problema. Você vai fazer isso aqui de uma forma direta, objetiva e tranquilo, tá? Outra coisa também que a gente pode utilizar, que é a relação, vai depender do exercício e daquilo que ele está pedindo, tá? Você pode estabelecer também a relação com a velocidade. Por quê? Quando você compara aqui, ó, as duas polias que estão girando, tá? No cilindro da roda, tá? E no cilindro central, o que que você vai ter aqui, ó? Ó, você tem que a velocidade angular que ela está exercendo em A é a mesma que ela está exercendo em B. Ah, mas como é que eu calculo a velocidade angular mesmo? Velocidade angular, uma das formas para eu calcular pode ser velocidade linear de A sobre raio de A, tá? E a velocidade angular de B, velocidade linear de B sobre raio de B. Então, velocidade de A sobre raio de A, velocidade de B sobre raio de B. Nossa, é fácil então, hein? É, bem facinho, bem bobinho, tá? Vamos ver aqui alguns exercícios sobre a física da bicicleta, né? Que é bem de criancinha, bem bobinha, etc. Tal, tá? Que é bem tranquila a física da bicicleta. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, a gente vai fazer 2 chamadas hoje, tá? Para ver quem está dormindo no meio da aula e para quem está até o final da aula. Vamos fazer a primeira chamada agora. De repente nem faça a última. Alana. Presente. Amanda. Ana Júlia, beleza, mano. Ana Júlia. Ok. Ana Laura. Presente. Ok. Gabriel Pérez. Presente. Ok. Gabriel Risse. Ok. Giovano. Ok. Igor. Presente. Gustavo. Presente. Isabelle. Isabelle. Ok. Ok, as duas. João Guilherme. Presente. João Pedro. Ok. João Pedro Calheiros. Presente, Zé. João Pedro Silvério. Ah, Silvério já falou. João Pedro Pereira. Júlia. Presente. Ok. Leonardo. Lívia, beleza. Lívia. Ok. Luma. Ok. Marcela. Presente. Ok. Mariana Baroni. Nicolas. Ok. Rafaela Mariose. Ok. Renato. Onde está o Renato? Sara. Presente. Tainá. Presente. Thalita. Tamires. Beleza, Thalita? Beleza. Tamires. Tiago. Beleza. Victor. Cadê o Victor? Iris. Ok. Yuri. Presente. Beleza. Vou fazer uma no meio aqui. Vamos printar aqui. Vou te dar um printzinho aqui. Uma do meio e uma no fim. Tem gente que fica dormindo, né? Tem gente que hoje está com baixo aqui. Estamos com 35 alunos. Está faltando bastante alunos hoje, hein? Mas vamos lá. Olha só. Aqui nós temos o seguinte. 2 cilindros. Tá aí os 2 cilindros. Giram ligados 1 e 2.
giram ligados por uma correia que não desliza sobre eles conforme a figura ao lado. Os valores dos raios são, então tá aí, no cilindro 1, o raio 1 vale 20 centímetros, então tá aqui, ó, no raio 1, 20 centímetros, e no cilindro 2, o raio 2 vale 60 centímetros, tá? Aí vai dizer assim, ó, sendo a frequência de rotação do cilindro 1 igual a 150 RPM, determine o que se pede. Aí ele pede assim, primeiro, qual é a frequência do cilindro 2? Então, aqui é um exercício muito fácil, tá? E que você sabe que raio 1 sobre período 1 é igual ao raio 2 sobre período 2, tá? Como ele está pedindo frequência, e a frequência é o inverso de período, então F é igual a 1 sobre T, tá? Aí você vem aqui e substitui, raio 1 sobre T é igual a F. Então fica a frequência de 1 vezes o raio de 1, que é igual à frequência de 2 vezes o raio de 2. Isso é muito fácil, tá? Aí você tem então aqui, ó, qual que é a frequência de 1? Veja você que aqui a frequência está em RPM. Como ele não pediu aqui a frequência em Hertz, tem problema, você pode manter em rotações por minuto. Tá? No enunciado ele não fez nenhuma solicitação, que ele quer rotações por segundo. Então aqui você vai ter, ó, frequência de 1 vezes o raio de 1. Então fácil, ó, frequência de 1 é 150 RPM vezes o raio 20 centímetros, tá? Que é igual a frequência de 2, ó, vezes o raio, que é 60. Aí, isso, que é 60 centímetros. Aí você vai fazer o que aqui, ó? Bom, Zé, aí eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho 150 de cá, tenho 60 de cá, tenho 20 de cá, tenho 60 de cá. Pode fazer de duas formas. Ou você multiplica aqui, ó. Isso aqui vai dar 3.000, né? 150 vezes 20 dá 3.000, que é igual à frequência de 2 vezes 60. Se eu pegar 3.000, tá? Dividido por 60, eu corto 0 com 0 aqui, fica 300 por 6. Então, 300 dividido por 6, você vai ter aqui a frequência 2, então 50 rotações por minuto, RPM, tá? Aí na letra B diz assim, qual a velocidade linear da correia em metros por segundo? Então, aqui é fácil, ó. Velocidade linear da correia é a velocidade angular, ômega, vezes o raio. Aí vamos lembrar o seguinte, que a velocidade angular, também, a única coisa aqui é que você tem bastante formulazinhas intermediárias, tá? A gente fala em movimento oblíquo, decomposição do movimento, né? Movimento horizontal, movimento vertical. Você tem muitas formulazinhas, mas na medida que você guarda, esse ano tá fácil, porque vocês podem consultar as fórmulas, etc. Tal. Mas normalmente, nas provas presenciais, a gente não dá as fórmulas, né? Você tem que memorizar, né, as fórmulas. É o que vai acontecer no ano que vem, nas aulas presenciais, no ano que vem, etc. Tal. Vocês já terão que saber essas fórmulas, né? Mas não, vocês vão reaprender. Isso aqui a gente está só apresentando a matéria, vocês vão rever a matéria e não vai ter erro, não. Só que, por exemplo, o Eric, ele vai cobrar de vocês, mas ele não vai dar a formulazinha, não, como vocês estão podendo consultar agora, tá? E se eu tivesse dando uma aula normal presencial também, as formulazinhas eram por conta de vocês. Aí você tem que encaixar aqui cada fórmula de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, então, a velocidade linear aqui é o ômega vezes o raio. Então, lembrando que o ômega, ele pode ser 2π sobre período, tá? 2π sobre período, 1 sobre período é igual a frequência, como eu tenho a frequência aqui, né? Então, você pode colocar aqui como ômega 2πf, tá? Então, o raio é igual 2πf, aliás, velocidade é igual 2πf, que é o ômega, vezes o raio, tá? Então, aqui, ó, vamos ver quanto que vai dar? Aqui ele vai pedir frequência, então ele quer saber a velocidade da correia em metros por segundo. Então, cuidado que aqui está pedindo por segundo. Está pedindo aqui em metros também, tá?
Então, vamos ver aqui quanto que vai dar. Então, ó, velocidade é igual a 2 vezes π, tá? Qual que é o valor aqui da rotação, da frequência? A frequência gira, então, a cada 150, né? Que é o que ele deu aqui em cima, 150 RPM, isso. Então, o valor aqui, ele está girando uma rotação de 150 RPM. O que você vai fazer aqui, Zé? Eu vou passar essa frequência aqui, que está em rotação por minuto, vou passar por segundo, tá? Aí você fala, por isso que você dividiu aqui por 60? Porque aqui está em RPM, eu vou passar para RPS, ou Hertz, rotações por segundo. Aí eu dividi por 60 aqui, ó, vezes. Aí você quer saber qual que é o raio aqui, ó. Zé, o raio aqui, ó, raio 1, ele está em 20 centímetros, né? Então, cuidado, aqui eu vou trabalhar com metros por segundo, aqui eu também tenho que trabalhar com metros. Aí eu passo 20 centímetros para metro. Então, 20, tá? Centímetros para metro, só dividir por 100, né? Porque um metro tem 100 centímetros, olhando a régua lá. Então, 20 centímetros, tá? Então, eu vou pegar o 20, dividir por 100, vai dar 0,2 metros, tá? Aí, fazendo essa continha aqui, que é facinho, né? Você pode cortar aqui, ó, o 0 com 0, tá? Aí, você vai ter aqui, ó, 0,4, 0,4. Você tem 2 aqui vezes 0,2, vai dar 0,4. Então, 0,4 vezes 15 vai dar 6. 6 dividido por 6, te cortei esse 0 com esse 0, né? Dá 1. Então, o que que sobrou, na verdade, aqui, ó? Sobrou apenas o π, tá? Então, qual que é a velocidade linear da correia em metros por segundo? Então, é π metros por segundo, tá? Então, é tranquilo, não tem nada demais aqui para você resolver esse tipo de exercício. Aí ele vem com alguns exercícios aqui resolvidos, tá? Vamos fazer pelo menos um ou outro aqui, porque os exercícios parecem são todos parecidos, né? Vamos fazer uns 2 aqui só. Depois a gente vai para os exercícios de aula. Aí ele diz assim, ó, a figura ilustra duas polias de raio 1, 0,1 metros e raio 2, 0,3 metros. Então, aqui olhando, ó, você tem esse raio 1 aqui, ó, que vale 0,1, e o raio 2, que vale 0,3, que giram em sentidos opostos. Aí ele diz assim, sabe-se que não há escorregamento na região de contato entre as polias, tá? Então, aqui está perfeito, está tendo aqui um sincronismo, tá? Perfeito. A polia 1 gira com frequência de 600 Hz. Então, lembrando que Hertz é a frequência que ela está girando por segundo, né? Quanto que ela gira por segundo, a frequência dela. Nessas circunstâncias, qual é a frequência F2 de rotação da polia 2? Aí ele quer saber aqui a segunda frequência. Lembrando, então, para que o movimento circular uniforme ele se efetive, tá? Independente do raio, as duas polias estão girando aqui com a mesma velocidade. A velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Zé, mas o que é a velocidade de 1? É o ômega 1 vezes o raio 1, né, Zé? Isso. Que é igual à velocidade de 2, que é o ômega 2 vezes o raio 2, tá? Nossa, então é facinho isso, Zé. É fácil mesmo. Ó, o que é o ômega 1 aqui, Zé? Tá? Olha, o ômega 1 pode ser calculado também, que a gente viu lá atrás, tá? Vezes o raio 1, a gente pode calcular raio sobre o período, ou a gente pode calcular, então, raio sobre o período, que é a frequência. Então, lembrando aquela formulazinha que a gente acabou de ver, a dedução dela ali atrás, então você vai ter aqui, ó, frequência de 1 vezes o raio de 1, que é igual a frequência de 2 vezes o raio de 2, tá? Posso calcular de uma forma direta. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quanto que é a frequência de 1, tá? Olha só, na frequência de 1, qual que é o valor que ele te deu? Ele te deu 600 Hz. O raio de 1, ele te deu aqui, ó, 0,1, tá?
Aí tem aqui igual a frequência de 2 vezes o raio de 2, que é 0,3. Então, aqui você fez a continha aqui, ó, 600 vezes 0,1, sendo uma casa para trás, deu 60, que é igual a 0,3 vezes a frequência de 2. Então, dividir 60 por 0,3, qual que vai ser a frequência de 2? 200 Hz. Então, você usou essa formulazinha aqui, acabou o exercício, tá? Saber a fórmula na hora. E para as eventuais provas de vocês aí, prova mestral do do quarto bimestre, a gente vai tentar também antecipar essas provas de vocês aí, as provas mensais, né? Aliás, mensal, do quarto bimestre. Vamos fazer num vácuo aí nas quintas-feiras mesmo. Amanhã a gente tem prova de biologia. Se você fazer essa prova de biologia, não esqueçam de assistir aquelas 2 aulas curtas que eu mandei para vocês, tá? Então, eu mandei para vocês 2 aulas bem curtinhas, de mitose e meiose, aulas de 30 minutos. Então, é importante para você rever aquilo que a gente passou no caderno, que lá era a matéria do caderno 2, até nessa prova eu não coloquei nem genética. Nessa prova vocês terão 6 questões por grupo, tá? De biologia, tranquilo, igual as outras, medíocre, justifica tal, e não vai ter problema. E quanto aos eurecas, eu estou aguardando, como eu disse, aí o pessoal pediu, né? Era até o dia 15, mas alguns fizeram. Não tinha lançado a nota do eureka, tá? Mas eu estou guardando os eurecas até o dia 25, né? Hoje são 23, até sexta-feira, tá? Até onde, Zé? Todos os eurecas, a partir do que vocês fizeram na aula anterior, pode falar, Ana Júlia. Do que vocês fizeram na aula anterior, o eureka, isso aí a gente vai ter que ver quanto que dá a soma lá. Vamos fazer a conta aqui, Ana Júlia? Vamos fazer a conta aqui. Vocês tiveram 8 com 8, 16, né? De prova, 16 pontos de prova, 3 de simulado, não é isso? 2 de redação, aí vai dar 21. Então, na verdade, vocês vão ter aqui, vão sobrar ainda 4 pontos, né? Para ser lançados, né? A gente vê como é que a gente vai lançar esses 4 pontos aí. Tá? Os 4 pontos para Eureka é meio muito, hein? Mas eu vou ver como é que vai. Sobram, ainda faltam 4 pontos para ser lançado, Ana Júlia. Pelo menos 3 aí vai para o Eureka. 1 ponto aí eu vejo como é que eu faço. Pelo menos 3 vai para o Eureka. Vai quebrar o galho de vocês, que ano passado o pessoal não tinha essa questão de ter exercícios, de entregar essas coisas, não. No ano passado eles faziam 2 provas, 12,5 e 12,5. A prova mensal valia 12,5 e a prova mestral valia 12,5, tá? Nem a redação não considerava ano passado. O simulado ano passado ele era extra, então a redação para física, para química eu não considerava, tá? E aí eu lançava 12,5, 12,5, e o simulado vocês tinham ainda mais 2 pontos, né? Como esse ano não tem o simulado, acho que vai dar. Vocês estão bem de nota, acho que não. A maioria aí, se tiver bomba mesmo aí. Quem corre risco de bomba hoje, no máximo, que. Risco mesmo, acho que ainda tem esse bimestre para fechar. Tem o bimestre que vem, ainda tem a NO desse bimestre, né? Por enquanto não vamos falar mais do que risco de 1 ou 2 bombas, não, né? Vamos deixar quieto por enquanto, porque por enquanto tá tranquilo, acho que não vai ter. Se conseguir tomar bomba nesse sistema aqui também, pode largar a mão, viu? Pode, vou te falar a verdade, viu? Aí você não gosta em nada de estudar, em nada mesmo, né? Olha só, em uma bicicleta de marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular, então tá aí, ó, velocidade angular, ó, ômega, de 3 radianos por segundo a coroa, tá? Que tem raio de 20 centímetros. Aí diz assim, que está ligada a uma catraca da roda traseira, que é aquele círculozinho da roda traseira, aquela poliazinha, de 5 centímetros. As rodas da bicicleta têm raio de 40 centímetros. Determine o que se pede. Primeiro, a velocidade angular,
tá? Da catraca. Então, vamos fazer aqui a diferenciação aqui. A velocidade linear é a mesma, né, Zé? É a mesma, porque as rodas, elas têm tamanho iguais, tá? Agora, e a velocidade angular? Também é a mesma, da catraca em relação à coroa, tá? Que ocupa a posição central. Será que é a mesma? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu sei que a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Então, a velocidade linear é a mesma, tá? Porque eu estou trabalhando com duas rodas que estão atuando na mesma velocidade. Então, olha só, velocidade angular aqui, ó. O que vai acontecer? Velocidade angular, tá? Aliás, velocidade linear de A é igual a velocidade angular de A vezes o raio de A. Velocidade linear de B é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B, tá? Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Eu vou ter que, vamos fazer aqui a nossa, né, a nossa razão. Ele quer saber, então, a velocidade angular da catraca. A catraca, tá? É a outra, aquela que está na roda, que está incorporada à roda traseira. Então, a velocidade angular da catraca, que é a velocidade de B, o que ele fez aqui, ó? Ele passou esse RB para cá dividindo, e está multiplicando, ele passou para cá dividindo. Então, ficou angular de A vezes raio de A, dividido por RB. Então, ó, angular de B é angular de A vezes raio de A, dividido por RB. Então, vamos lá? Então, ó, a velocidade angular de B é a velocidade angular de A. Quanto que vale a velocidade angular de A? Zé, vale 3, tá? Vezes o raio de A. Quanto que vale o raio de A, Zé? O raio de A vale quanto? O raio de A vale 20 centímetros, tá? Quanto que vale o raio de B, Zé? O raio de B vale 5 centímetros. Então, tá aí. Então, vai dar 60 sobre 5. 60 sobre 5 dá 12, né? Então, a velocidade angular de B é 12 radianos por segundo. Então, aqui você vai ter, então, ó, velocidade... Aí ele pede assim, velocidade escalar linear com uma bicicleta, como que a bicicleta está se movendo. Então, a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Então, logo, a velocidade linear é a angular, que a gente achou aqui, ó, 12, vezes o raio aqui referente à roda, né? A roda é 40 centímetros, vou passar 40 centímetros para metro, dividido por 100, vai dar 0,4. Então, a velocidade linear vai ser a mesma, porque as rodas são do mesmo tamanho. Então, vai dar 4,8 metros por segundo, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho de comunicação por satélite, blá, 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 geostática. Vai continuar falando um pouquinho da catraca, bicicleta, missões espaciais, foguete, NASA, etc. tal, homem à Lua. Isso aqui é para leitura, tá? De vocês. Aqui ele vai te dar alguns exercícios aqui que são fáceis. Vamos fazer aqui, ó. Para a gente terminar aqui para a última aula. A gente está em dia agora, né? A gente vai entrar no quarto bimestre, praticamente no caderno 4. Então, olha só. Imagine como Catherine você trabalha realizando cálculos para a NASA. Agora você terá a oportunidade de calcular alguns valores importantes para o sucesso da missão Mercury Atlas 6, que ocorreu em 1962, antes do homem ir à Lua. Nessa missão, o foguete Mercury Atlas levou ao espaço a cápsula Friendship 7, na qual o astronauta John Glenn completou 3 voltas ao redor da Terra. Então, 3 voltas é o número de voltas que ele completou ao redor da Terra, foram 3, hein? Guarda esse número, valor de N. A cápsula completou as 3 voltas no tempo aproximado de 4 horas e meia. Então, ó, tempo sobre o número de voltas. A gente vai ter aqui o período, tá? 4,5 horas ou 4 horas e 30 minutos. Deslocando-se numa velocidade escalar média de cerca de 7.800 metros por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média, tá? Da cápsula.
Para o exercício, considere que π, aqui ele vai pedir para você achar o valor, então, direto, né? Ele não vai pedir para você deixar o π. O π aqui, ele pede para você arredondar o 3,14 e pede para você arredondar para 3. Aí vai dizer assim, com base nessas informações, calcule o valor aproximado do quê? Primeiro, ele vai dizer assim, ó, do período orbital, ou seja, o tempo correspondente a uma volta em torno da Terra. Então, o que é esse período aqui? O que é esse tempo orbital? Tá? Ou esse período aqui? O que ele vai ser? Então, ó, período é a variação de tempo que a gente viu lá atrás sobre o número de voltas. Quanto tempo que ele gastou para dar 3 voltas? Ele gastou 4 horas e meia a uma velocidade de 7.800 metros por segundo, tá? Então, ele gastou aqui, ó, aliás, ele gastou 4 horas e meia para dar 3 voltas. Então, o N aqui é o número de voltas. 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5 horas, 1 hora e meia. 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos, 1 hora tem 60, com 30 dá 90 minutos, tá? Ah, Zé, aí se você tivesse pedido isso aqui em segundos, 90 minutos em segundos, 1 hora e meia, só multiplicar isso aqui por 60. 60 vezes 90 minutos vai dar 5.400 segundos, tá? Ou se eu pegasse aqui a hora, eu podia multiplicar por 3.600, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 vezes 1,5, vai dar 5.400 também, tranquilo. Aí ele diz assim, ó, qual a velocidade, pede-se a velocidade angular da cápsula espacial Friendship, né? Friend, né? Que Friend, pô. Friend, amigo. Amigo, ship, Friendship 7, enquanto orbitava o planeta, tá? Vamos lá, então, aqui, ó. Friend. Velocidade angular. Então, o que é velocidade angular, Zé? Velocidade angular, lembrar que daquela formulazinha lá no início dessa aula, semana passada, é a variação de espaço angular sobre tempo, tá? Então, aqui você vai usar todas as formas que nós aprendemos nesse movimento, antes do movimento circular uniforme, até o movimento circular uniforme, nesse capítulo. Então, olha só, então a velocidade angular pode ser calculada pela variação do espaço angular sobre variação de tempo, tá? O espaço angular que nós estamos trabalhando aqui, ó, é 360 graus, é um giro na Terra. Então, 360 graus equivale o quê? A 2π, tá? Agora, qual que é o tempo que ele gastou para exercer, tá? Esses 3 giros aqui sobre a Terra? Ah, Zé, o tempo que ele gastou foi de quanto, Zé? Bom, o tempo que ele gastou aqui foi de 5.400 segundos. Zé, 5.400. Tá. Aí você fez o que aqui? O que ele fez? Ele dividiu aqui 2 e 5.400, ó. 2 por 2 dá 1, 5.400 por 2 dá 2.700. Então, aqui na verdade ficou π sobre 2.700, tá? Como ele te deu para você substituir π por um valor redondo no enunciado e falou que você substituir π por 3, π igual a 3, então aqui, ó, 3 dividido por 2.700, tá? Então, 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9, seguido de 2 zeros. Então, deu 1 sobre 900 radianos por segundo. Ah, Zé, eu quero fazer essa continha aqui, ó, para eu arredondar aqui, mais ou menos, tá? Pode fazer, não tem necessidade, pode deixar em fração. Ou você pode fazer aqui, ó, 1 dividido por 900 é próximo de 1 dividido por 1.000, né? Então, aproximadamente, 1 dividido por 1.000, você vai andar 3 casas para trás. Então, aproximadamente vai dar 1, 2, 3, 0,0001 ou 001 radiano por segundo, tá? Fácil, isso aqui é simples, já é direto. Aí vai dizer assim, o valor do raio da órbita realizado pela nave. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Velocidade linear. O que é velocidade linear, Zé? Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio, tá?
Aí você vai fazer o seguinte, qual que é a velocidade linear que ele te deu? 7.800 metros por segundo. Aí você vai colocar aqui, ó, 7.800 metros por segundo, tá? Que é igual à velocidade angular que você achou aqui, ó, 1 sobre 900 vezes o quê? Vezes o raio. Agora ficou fácil, né, Zé? Aqui, ó, passa para lá multiplicando, ó, sinal de igual, esse aqui 900 multiplica por 7.800, aí você vai ter esse pequeno raio aqui, ó, de 7.020.000 metros, tá? Ou metro para quilômetro, embora ele não tenha pedido, mas para ficar aqui num valor menor, você divide por 1.000, né? Vai dar 7.020 quilômetros. Então, o exercício é fácil, etc. tal. Aí aqui ele vai falar aqui, porque duas, explique que as três... por meio dos conhecimentos físicos e matemáticos, Keltner possibilitou conhecimentos científicos inovadores. Que outras contribuições importantes para a história da ciência aplicaram os conceitos da física? Pesquise pelo menos duas que ela realizou. Mas você vai pesquisar aqui, não tem necessidade de fazer isso aqui. Tecnologias envolvidas aplicando elementos da física. Se você fosse cientista, esse aqui é o Nicolas, ó, em qual desses projetos gostaria de estar envolvido? Justifique. Bom, aqui você vai dar a sua opinião se você fosse cientista, tá? Também não tem necessidade também, isso aqui é só uma... E tem essa sugestão aqui de vídeo, para você entrar aí, tá? Nesse endereço, para você entender como é que foi essa expedição aí, esse satélite enviado por Catherine, tá? Que era responsável através desse foguete aí, o Mercury Atlas, tá? Esse aqui já é mais complementar, textos complementares. Vamos lá, então, para a gente terminar essa parte aqui. Testando seus conhecimentos. Vamos lá. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Então, aí você já pode achar o período, né, dele. Tempo sobre N, 20 voltas em 10 segundos. O período é a frequência, lembrando que o período é em segundos, e a frequência é o inverso, né? É segundo a menos 1, ou seja, em hertz do movimento, são respectivamente. Então, um testinho aqui bem fácil, bem tranquilo. Então, período é o tempo sobre o número de voltas. Então, o tempo que ele gastou foi de 10 segundos. O número de voltas aí foram 20, tá? Então, 10 sobre 20 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2, o período aqui nosso, nós vamos ter aqui de meio segundo. Nossa, Zé, que fácil, vou ter o período aqui, então, de meio segundo. Aqui que é a frequência, é o inverso de período, é 1 sobre período. Então, 1 sobre meio. Zé, apareceu meio aqui embaixo, posso dobrar? Pode. Então, ó, meio vezes 1, quanto que é meio vezes 1? Meio, né? 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1, eu dobro de cima. Então, dá 2 segundos a menos 1. O que é segundo a menos 1 mesmo? É Hz. O que é Hz? Hertz. Tá? Então, aqui você vai ter, então, o Hertz. Aí vai dizer assim, leia a tira a seguir. Aí vai dizer assim, vou lhe mostrar algo interessante. O pai fala para o filho, né? Compare esse ponto central com esse ponto na extremidade. Ambos completam um giro ao mesmo tempo, certo? Vai estar mostrando para o menininho. Aí vai dizer assim, mas o ponto da extremidade precisa fazer uma volta maior no mesmo tempo. Logo, os dois pontos se movem em velocidades diferentes, embora façam o mesmo número de revoluções ou rotações, tanto faz, por minuto, tá? Aí o menininho já tinha falado certo, bababá. Aí vai dizer assim, na tira, percebe-se que Calvin se assusta ao tentar entender que pontos situados a diferentes distâncias do centro de um disco em rotação têm. Então, o que eles têm em comum aqui? Ó? Então tem a mesma frequência? A frequência é a mesma, né? Tem a mesma frequência, mesma velocidade angular
e velocidade linear? Não. A frequência é a mesma, a velocidade linear é a mesma, tá? Mas a velocidade angular é diferente. Então, é a mesma frequência, mesma velocidade. Aliás, a velocidade linear e a velocidade angular são diferentes, tá? Então, tem a mesma frequência, mesma velocidade angular e velocidades lineares, no caso proposto aqui, que ele está falando aqui, ó, diferente. Não, aqui ele não está falando de... Peraí. Na verdade, ele não está falando de bicicleta aqui, né? Ele está falando de um disco, né? Isso. Então, ele tem a mesma frequência, mesma velocidade angular, no caso proposto, tá? E está falando aqui de diferentes, nesse caso aqui, velocidades lineares, tá certo? Porque aqui, essa mesma frequência, mesma velocidade angulares e diferentes velocidades lineares. Não. Então, vamos ver aqui, ó. Aí diz assim, ó, o móvel está animado de movimento circular uniforme e faz uma volta completa na circunferência em 3 segundos. Aí vai dizer assim, ó, sabendo que o raio da circunferência tem comprimento igual a 6 metros, então já está trabalhando aqui no sistema internacional, pode-se afirmar que a velocidade angular e o módulo da aceleração centrípeta têm módulos respectivamente igual. Bom, então, duas coisas aqui que eu tenho que lembrar agora. Tem que lembrar aqui da fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula que nós chamamos aqui fórmula da velocidade angular. E aqui eu tenho que lembrar a fórmula da aceleração centrípeta, tá? Então, a velocidade angular é 2π sobre o período, e a aceleração centrípeta é π ao quadrado vezes r. Então, aqui eu tenho, então, as duas situações aqui, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, olha o que vai acontecer, então, ó. Então, aqui eu tenho velocidade angular, 2π sobre o período. Então, olha só, velocidade angular é 2π. Quanto que é o período, Zé? O período é o tempo que ele demora para dar uma volta na circunferência. Então, aqui você vai ter, ó, 3 segundos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 2π sobre o período, que é 3. Então, logo, a velocidade angular vai ser 2π sobre 3 radianos por segundo. Já na 2 aqui, ó, ele pede para você calcular aqui o módulo da aceleração centrípeta, tá? Então, ó, aceleração centrípeta nada mais é do que a velocidade angular ao quadrado vezes r, tá? Então, agora ficou fácil, ó. A aceleração centrípeta, quanto que é a velocidade angular? Então, é 2π sobre 3 ao quadrado vezes o r, que é 6. Então, a aceleração centrípeta aqui, ó, tudo aqui vai ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4. Π ao quadrado dá π ao quadrado. Então, dá 4π ao quadrado. E aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Vezes 6. Tá? Aí você pode simplificar. Aqui, no caso, ele simplificou o 6 e o 9. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Então, ficou 2/3 aqui, né? Então, aqui você tem, ó, 4 vezes 2, 8, vezes π ao quadrado, deu 8π ao quadrado. E 3 vezes 1 aqui, ó, deu 3. Então, qual que é a aceleração centrípeta que nós vamos ter aqui, ó? 8π ao quadrado sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Bem simplesinho e bem bobinho o exercício. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa situação aqui que envolve 3 engrenagens, tá? Aí vai dizer assim, ó, a engrenagem A, acionada por um motor, gira com velocidade angular. Então, você tem aqui, ó, a velocidade angular de A é 30 radianos por segundo. Sabendo que o raio de B é o dobro, está te dando aqui, ó, o raio de B é o dobro do raio de A, e que o raio de C, ó, o raio de C é 50% maior do que o raio de A, ou seja, é 1,5 o raio de A.
determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C, tá? Então, você vai determinar aqui o sentido de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, olha só, as três engrenagens aqui estão trabalhando em conjunto, ou seja, como ele está dizendo aqui, estão em contato com a A, tá? Então, a A está girando com B, que está girando com C, tá? Então, ambas aqui, ó, estão girando no sentido, então, contrário ao de A. Então, se giram no sentido contrário ao de A, tá? Ambas giram no sentido horário, enquanto que A está girando no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Como é que você vai calcular aqui, então, hein? Então, você vai fazer direto, ó. Se essa velocidade nessa engrenagem, ó, ela está acontecendo simultaneamente, eu posso dizer aqui que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, tá? Então, as duas velocidades lineares aqui são iguais. Então, a de A e de B são iguais. O que é a velocidade linear de A? É o ômega, que é a velocidade angular de A vezes o raio de A, que é igual ao ômega de B, velocidade angular de B, vezes o raio de B. Nossa, Zé, então isso aí é bem facinho, né? É super fácil. Então vamos ver aqui. Quanto que é a velocidade angular de A, Zé? Ele me deu aqui, ó, 30 radianos por segundo, tá? Vezes o raio de A. Você sabe quanto que é o raio de A, Zé? Não, não sei. Ele deu ali? Não, não deu. Ele só deu a proporção, né? Tá. Então ele não falou nada de valores, que é igual ao ômega de B, que eu não sei, tá? A velocidade angular que está pedindo aqui de B depois de C, ao ômega de B vezes. Quanto que é o raio de B? Eu não sei o valor, mas eu sei que o raio de B é igual a 2 vezes o raio de A, tá? Então, o raio de B é 2 vezes o raio de A. Então, beleza. Como ele representa aqui, ó, 2 vezes o raio de A, o que acontece aqui, Zé? Ó, eu posso cancelar aqui, ó, raio de A com raio de A, não são iguais? Como se fosse x e x aqui, ó. Posso, então posso cortar esse com esse, tá? Então aqui eu vou ter, ó, 30 sobre 2. Então 30 sobre 2 aqui, ó, vai dar quanto, Zé? Vai dar 15. Então, ó, a velocidade angular de B é 15 radianos por segundo. Tranquilo, achamos a de B que ele pediu. E a de C, Zé? A de C, eu posso comparar com a de A também, ó. Tá aqui juntinho a ela, ó. Então aqui eu vou ter, ó, velocidade angular de A vezes o raio de A, ou seja, a velocidade de A vai ser igual à velocidade de C, eu me refiro à velocidade linear, tá? Então aqui você vai ter, ó, angular de A vezes raio de A é igual a angular de C vezes raio de C. Bom, angular de A eu sei que vale 30 vezes o raio de A, que é angular de C vezes o raio de C. O raio de C, olha o que ele te deu aqui no enunciado, é 1,5 no raio de A. Então, 1,5 do raio de A, tá? Aí você pode simplificar o raio de A com o raio de A aqui, ó. Então, vai dar o que aqui, Zé? Então, você vai ter aqui, ó, o angular de C vezes 1,5, que é igual a 30. Esse 1,5 desce para cá dividindo. Eu vou ter, então, 30 dividido por 1,5. 30 dividido por 1,5, então, o angular de C vai ser 20 radianos por segundo, tá? Que é 30 dividido por 1,5. Nossa, Zé, então é fácil isso aí, hein? É, bem fácil. Só que você tem que prestar atenção ali nas proporções do raio, tá? Aí ele te dá aqui uma figura, né? Que representa a roda traseira e as engrenagens de uma bicicleta, na qual X, Y e Z são pontos cujos raios medem, respectivamente, 12, 4 e 60 centímetros. Então, tá aqui, ó. X, Y, já está na roda, e o Z está no pneu, tá?
Aí diz assim, ó. Então aqui você pode analisar o seguinte, que é o que ele coloca aqui, como os pontos Y e Z, ó, Y e Z estão ligados ao mesmo eixo, pode-se concluir que, se você está no mesmo eixo de giro aqui, ó, tá, tanto Y quanto Z, você pode concluir que a velocidade angular de Y e a velocidade angular de Z, tá, é a mesma. Aí você vai ter assim, então, quanto a bicicleta, quando a bicicleta está em movimento, aí você vai ter aqui, ó, a velocidade angular do ponto Y é igual à velocidade angular do ponto Z, tá? E se você colocar dois pontinhos aqui, você vai ver que eles vão movimentar com a mesma sincronia, os pontos movimentam de forma igual. Se você marcar aqui com dois pontos aqui, com um pincel, por exemplo. Então, é um exercício mais fácil isso. Tem mais aqui ainda, né? Aí vai dizer assim para você, ó, sejam as velocidades angulares 1 e 2, as velocidades angulares dos ponteiros das horas em um relógio de torre de uma igreja e um relógio de pulso, eles apresentam respectivamente V1 e V2 e as velocidades escalares das extremidades, as velocidades V1 e V2, as velocidades escalares da extremidade dos ponteiros. Se os dois relógios fornecem a hora certa, pode-se afirmar que, tá? Então, ó, da ponta em relação à parte inicial aqui, porque o relógio, você tem que analisar o seguinte, ó, você tem essa parte dele aqui de baixo, ó, aí ele faz uma seta e tem a ponta aqui, né? Então, ó, em relação a essa velocidade, em relação à velocidade da ponta, o que acontece? Como os ponteiros de um relógio, normalmente eles têm tamanhos distintos, o que vai acontecer? A velocidade de um linear vai ser diferente da velocidade de 2, tá? A velocidade do ponteiro 2, que tem de ser maior, o que vai acontecer com ela? Então, a velocidade do ponteiro 2 tem comprimento maior em relação à velocidade de 1. Então, 1 tem que rodar mais rapidamente para compensar o menor tamanho, tá? Em relação aos ponteiros. E 1 aqui, o que está acontecendo? O ponteiro menor, ele mede o quê? Ele mede horas, e o ponteiro maior, ele mede minutos, tá? Já a velocidade angular da base aqui do ponteiro, que gira os dois, ela vai ser a mesma, tá? Então, se ela é a mesma, então nós vamos ter aqui, ó, a questão que eu acabei de falar, ó, se o raio de 1 é maior do que o raio de 2, então a velocidade de 1 é maior do que a velocidade de 2, tá? E a velocidade angular não muda. Aqui agora você só tem aquelas coisinhas bobinhas, né? Dois discos giram sem deslizamento entre si, como mostra a figura a seguir. A velocidade escalar do ponto X é 2 segundos. Qual é a velocidade escalar do ponto Y em centímetros por segundo? Tá? Então, olha só. Tanto faz aqui, ó. Porque se eles estão girando sincronizados, a velocidade deles é a mesma. Tá? Então, a velocidade de x vai ser igual à velocidade de y, porque é uma sincronia de engrenagem. Então, a velocidade linear é a mesma, continua 2 centímetros por segundo. Aqui ele te dá nossa, fita cassete, hein? Quem ainda tem uma fita cassete, hein? Tanto de vídeo quanto de música. Essa questão da UFU aqui foi longe. Uma fita cassete em funcionamento apresenta em um dado instante uma das polias com um diâmetro igual a 2 centímetros, girando com uma frequência de meio Hz, tá? Então, a frequência aqui de giro vai ser, então, de 0,5 Hz, o F. E o diâmetro dela, lembrando que diâmetro é 2 vezes o raio, né? O diâmetro dela é de 2 centímetros, tá? Sabendo que a outra polia, naquele mesmo instante, está com 5 centímetros de diâmetro, se ela está com 5 centímetros de diâmetro, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, se é 2 vezes o raio, o que você vai ter aqui, então?
2,5, tá? Aí diz assim, ó, a sua frequência é... Então, vamos calcular aqui a frequência de cada uma delas aqui, tá? Então, ele te deu a frequência inicial aqui, que é meio, ele quer saber a frequência de 2. Então, vamos lá? Então, o primeiro raio vale 1, o segundo raio vale 2,5. Então, aqui é só você usar aquela formulazinha, tá? Frequência de 1 vezes o raio de 1, que é igual a frequência de 2 vezes o raio de 2. Frequência de 1 é meio, aqui ele está colocando invertido, né? Meio, e o raio de 1 vale 1, que é metade do diâmetro. Frequência de 2 eu quero saber, o raio de 2, metade do diâmetro aqui, 5, vai dar 2,5. Então, logo, a frequência de 2 vai ser, tá? 0,5 dividido, o 2,5 passa para lá, ó. O 2,5 passa para lá dividindo, vai ser 0,5 dividido por 2,5. Então, quanto que dá 0,5 dividido por 2,5? Então, ó, 0,5 com 0,5 dá 0,1. 2,5 dividido por 0,5 vai dar quanto, Zé? Vai dar 5. Então, quanto que dá 0,1 dividido por 5? 0,1 dividido por 5 vai dar a frequência de 0,2 Hz. Tá? Direto, objetivo e sem problema. E para a gente já ir caminhando para o fim aqui, ó, você vai ter aqui, ó, duas polias, A e B, respectivamente com os raios aí, ó, raio de A e raio de B, sendo o raio de A é igual a 3 vezes o raio de B. Então tá aqui, ó. Lembrando que aqui a velocidade linear é a mesma, né? Angular vai ser diferente. Então, o raio de A é o triplo do raio de B. Aí diz assim, podem girar em torno de dois eixos distintos e fixos, interligados por uma correia. Sabendo que a polia A está girando a 60 RPM, então a polia A tem aqui, ó, uma frequência de 60 rotações por minuto, e que a correia não escorrega sobre as polias, determine a frequência de B, tá? Mesma fórmula de cima, a frequência de A vezes o raio de A, que é igual a frequência de B vezes o raio de B. Ah, Zé, mas ele não deu quanto que é o valor do raio de A, mas ele deu que é 3 vezes o raio de B, tá? Então, aqui você vai colocar a frequência de A, que vale 60, facinho, ó. O raio de A é 3 vezes o raio de B, para eu ficar com a mesma incógnita. Frequência de B vezes o raio de B. Aí, o que eu faço aqui? Eu cortei raio de B com raio de B, tá? 60 vezes 3, quer dizer que a frequência de B é 180 RPM. Então, eu posso fazer direto, sem nenhum problema. E aqui ele vai te dar assim, ó, um ponto em movimento circular uniforme, descreve 15 voltas por segundo, tá? Então, ele está descrevendo aqui 15 voltas por segundo, em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são, respectivamente. Vamos lá, então. Primeiro, como é que eu calculo aqui, Zé? Vou calcular a frequência, né? Frequência é o inverso de período, né, Zé? Isso. Se é o inverso de período, é o número de voltas pelo intervalo de tempo. Medíocre. Então, 15 voltas por segundo, tá? A frequência é de 15 sobre segundos. Ou seja, 15 vezes segundo a menos 1, que é 15 Hz. Segundo a menos 1 é Hz. Aí diz assim, o seu período. Pô, período, já calculou, aliás, a sua velocidade angular, seu período e a sua velocidade linear, tá? Vamos calcular então aqui, ó, a velocidade angular dele agora, já que nós temos a frequência. Então, a velocidade angular é 2π vezes f. Nossa, Zé, então a velocidade angular é 2 vezes π vezes o f, que é a frequência, né? Isso, 2πf. Então, aqui, ó, 2 vezes π vezes o f,
que é a frequência. Então, logo você vai ter que velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Quanto foi a frequência que nós achamos em cima? Foi de 15? Foi. Então, 2π vezes 15 vai dar 30π radianos por segundo. Tá? Período é 1 sobre frequência, então você pega o valor da frequência lá, coloca 1 sobre 15, que o valor da frequência é 15, vai dar 1 sobre 15 segundos. E a velocidade linear que ele pede aqui também, ó, você vai usar o ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Simples assim. Então, eu já achei um ômega aqui que é 30π, vezes o raio, tá? Quanto que é o raio, Zé, que ele deu? Ele deu 8. Então, aqui você vai ter 30π vezes 8. Ele não pediu em metros por segundo, então você pode calcular a velocidade igual a 240π centímetros por segundo. Então, deu 30, 1 sobre 15 e 240. Aí você vem aqui e marcaria a letra C, tá? Esse negócio que não acaba, não, velho. Vou fazer mais esse aqui, vou deixar o resto para vocês fazerem em casa, que é tudo facinho, tudo bobinho isso aqui, tá? Fazer mais um. Me deram muito exercício, tá louco. Aí diz assim, ó. Duas partículas percorrem uma mesma trajetória em movimentos circulares uniformes, em um sentido horário e outro em sentido anti-horário, tá? A primeira efetua 1/3 de RPM, a segunda 1/4 de RPM. Sabendo que partiram do mesmo ponto, em 1 hora vão se encontrar. Aí você vai ter aqui, ó, tomando a primeira partícula como referencial, ó, então a frequência dela, ó, então, o número que ela efetua aqui, ó, a frequência, eu já te deu, não precisa nem colocar, é 1/3, tá? A frequência, que é igual ao N sobre o tempo, que é 1 hora, né? Então, no sentido anti-horário, né, 1/3 RPM, a segunda 1/4, sabendo que partiram em 1 hora, vão se encontrar. Bom, qual o número de voltas que ela vai dar? 1 hora tem 60 minutos, está em RPM, tá? O tempo aqui é 60. Então, a gente deu a frequência que é 1/3, que é igual a N sobre 60, tá? Que o 60 aqui é 1 hora, que é 60 minutos. O que ele fez aqui, ó? Multiplicou aqui em X, 60 sobre 3, deu 20. Então, qual que é o número de voltas que ele vai girar aqui, ó? 60 voltas, tá? Aí diz assim, ó, tomando a segunda partícula como referencial, a mesma coisa. Ele te deu aqui 1/4 em 1 hora, então vai dar o quê? N sobre 60. Então aqui, ó, 60 vezes 1 dá 60, sobre o N aqui, ó, que é 4, vai dar quanto? Vai dar 15. Então, ó, qual que vai ser, então, o momento que elas vão se encontrar? Só você somar aqui, ó, 20 voltas da primeira com 15 voltas da segunda, o número de encontros que você vai ter vai ser exatamente 35 vezes que elas vão se encontrar, tá? É o número de voltas que elas vão dar. Então, elas se encontram 35 vezes ao longo do movimento, certo? Esse aqui também é fácil, ó. Uma figura mostra dois discos, D1 e D2, aí, presos a um eixo comum. O eixo é perpendicular a ambos os discos e passa por seus centros. Em cada disco há um furo situado a uma distância R do seu centro. Então tá aí, ó. Cada disco você tem um buraquinho aqui, ó, situado a uma distância R do seu centro. Os discos estão separados por uma distância, então, pela distância Dzinho aqui, ó, de 2,4 metros, e os furos alinham-se sobre uma reta paralela ao eixo E. Calcule as 3 frequências mais baixas medidas em rotações por segundo, com as quais deverão girar os discos, se quiser que uma bala com velocidade de 240 metros por segundo, que passa no primeiro furo, passe pelo segundo furo. Suponha que a trajetória da bala paralela ao eixo E. Então, a bala vai aparecer aqui e vai passar pelos 2 furos, né? Aí vamos calcular aqui, então, ó, entre o disco 1 e o disco 2, você tem movimento uniforme. Se você tem movimento uniforme,
você pode usar aqui, velocidade é igual variação de espaço sobre variação de tempo, tá? Então, qual que é o tempo que ele vai gastar aqui? Eu quero saber o tempo para ele percorrer aqui, ó, entre o disco 1 e o disco 2. Então, eu quero saber aqui, ó, o tempo, tá? Eu vou passar esse tempo, até porque para eu calcular o período e a frequência. Eu vou passar esse tempo para cá e a velocidade ela desce dividindo. Então, vai dar ΔS sobre V, que é 240 metros por segundo. Quanto que é o diâmetro do disco, tá? A distância, aliás, que você tem a separação entre os dois discos que vai percorrer a bala, na verdade, aqui, ó, não o diâmetro. Essa distância entre esse furo para esse furo aqui, ó, é 2,4 metros. Qual que é a velocidade do disco? É 240 metros por segundo. Então, eu peguei aqui para saber o tempo que vai gastar, ó, 2,4 dividido por 240. Então, 2,4 por 240, você vai ter aqui, ó, a variação, tá, do tempo é igual 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, se eu dividir 2,4 por 240, vai dar 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01, tá, segundos, ou 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Tanto faz colocar 0,01 ou 1,2. Aí você vai ter, então, as frequências aqui. Agora você sabe que o tempo da rotação de cada um é 0,01. Qual que é a frequência? Bom, o disco 1, quando ele faz, então, uma rotação, tá? 1 dividido por 1 sobre 100, que é 0,01, é 1 sobre 100, vai dar 100 rotações por segundo, tá? Quando ele fizer duas rotações, vai dar 2 dividido por 1 sobre 100. Aí dá 200 rotações por segundo. Quando ele fizer 3, então, rotações, vai dar 3 rotações sobre 1 sobre 100. Aí a frequência de 3 vai dar 300 rotações por segundo. Olha só que legal, a gente pode marcar uma prova já mensal, tá? De física, só trabalhando com movimento circular uniforme. Tem muita coisa, né, para ser dado movimento circular uniforme. Considere uma polia girando em torno de um eixo central, conforme a figura a seguir. A velocidade dos pontos A e B são, respectivamente, 60 centímetros por segundo. Aqui, cuidado, ele dá em duas unidades. Uma ele dá 60 centímetros por segundo. Lembre-se que centímetros para metro divide por 100. Então, dá 0,6 metros por segundo, tá? E aqui ele te dá em outra unidade, 0,3 metros por segundo. Ou você, aqui no Sistema Internacional, você pode deixar 60 centímetros, aqui você multiplica por 100, dá 30 centímetros por segundo, ou você passa tudo para metros por segundo, ou passa tudo para centímetros por segundo. Passa aqui, ó, ou 0,6 e 0,3 metros por segundo, ou você trabalha com 60 e 30, tá, centímetros por segundo. Então, os dados aqui, ó, aqui ele optou por trabalhar com centímetro, velocidade de A, 60 centímetros por segundo, velocidade de B, ó, 0,3, ele multiplicou por 100, deu 30 centímetros por segundo. Aí ele quer saber aqui primeiro, entre os pontos aqui, ó, A e B, tá? Entre os pontos A e B, quantos centímetros nós vamos ter aqui, ó? Então, entre os pontos A e B, aí diz aqui, ó, a distância vale entre o segmento A e B 10 centímetros. O diâmetro e a velocidade angular da polia, respectivamente, valem. Então, ele quer saber duas vezes o raio, que é o diâmetro, e a velocidade angular da polia. Então, esse exercício dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que raciocinar o seguinte, ó. O raio de A, na verdade, ó, o raio de A, quanto que ele vale? É esse pedacinho aqui, ó, do raio de B, tá? Mais essa distância aqui, ó, que é A mais B. Então, o raio de B, ele vai ser o raio de A menos esse pedacinho aqui, que é 10, tá? Esse pedacinho da distância aqui, ó, que é 10. Então, tá aí. Que é 10 centímetros. Aí diz assim, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, velocidade angular de A. Eu sei que nesse caso aqui, ó, vai trabalhar junto, eu vou ter a mesma velocidade angular, né? Vai ser igual à velocidade angular de B. Então, o que é velocidade angular? A velocidade linear sobre o raio de A é igual à velocidade linear de B sobre o raio de B. Velocidade linear de A sobre o raio de A, velocidade linear de B sobre o raio de B.
Então, quanto que é a velocidade linear de A, Zé? Vale 60, tá? Sobre o raio de A, que é igual. Quanto que é a velocidade de B, Zé? Velocidade de B aqui, ó, vale quanto? Vale 30. Ah, a velocidade de B aqui vale 30, né, Zé? Vale 30. Por que que ela vale 30? Porque foi dado aqui, ó. Você teve aqui no enunciado aqui, respectivamente, as velocidades, tá? Então, a de A vale 60 e a de B vale 30. Então, olha só, 60 sobre o raio de A, que é igual a 30 sobre o raio de B. Só que eu sei que o raio de B é o raio de A menos 10, tá? Ah, então aqui agora ficou fácil, é só multiplicar em x, né, Zé? 60 vezes isso e 30 vezes isso, o raio de A. Vamos fazer aqui, então? Vamos fazer, então. O que eu posso fazer também aqui, ó? Posso simplificar 60 e 30, né? Se eu simplificar aqui, ó, 30 por 30, dá 1. 60 por 30, dá 2. Ele fez isso aqui para ficar mais fácil a conta. Então, você multiplica 2 por isso e 1 por isso, pelo raio de A. Então, ele pegou aqui 2 vezes o raio de A menos 10, que é igual ao raio de A, tá? Então, aqui você teve o seguinte, ó, 2 vezes o raio de A menos 20, certo? Aí você tem, então, 2RA, o menos 20 passa para lá mais 20, e o RA daqui passa para cá menos RA. Então, fica 2RA menos RA, que vai dar RA, que é igual a 20. Terminou, Zé? Não. Não terminou. Você achou o raio de A, mas você não achou ainda o diâmetro. Então, você sabe que o diâmetro é o dobro, né? Do raio de A. Então, se o raio de A deu 20, o diâmetro dele vai ser 2 vezes o raio de A, 2 vezes 20. Então, nós vamos ter aqui o diâmetro de 40 centímetros. Ah, e quanto que vai dar a velocidade angular, tá, no ponto A? Então, a velocidade angular no ponto A, velocidade de A sobre o raio de A, agora eu tenho o valor desse raio que é 20. A velocidade de A vale 60 sobre 20, vai dar, então, 3, velocidade angular, ômegazinho, 3 radianos por segundo. Aí ele pede aqui o diâmetro e a velocidade angular da polia. Então, o diâmetro aqui nós achamos 40, e a velocidade angular da polia vale 3 radianos por segundo. Bom, aí tem mais alguns exercícios aí que são fáceis, ó, vocês terminam aí. Esses mergulhando fundo aqui não tem tanta necessidade, já é mais estilo de exercício que a gente vai ver no primeiro ano, tá? Tem muito exercício aqui, né? Deus me livre, nunca vi tanto exercício assim. Então, ó, e aqui a gente vai terminando, né? Na próxima aula a gente vai começar as famosas leis de Newton. Primeira lei, princípio fundamental, tá? Da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, princípio fundamental da ação e da reação. Vocês vão ver que o quarto bimestre, então, a matéria é muito fácil, tá? É mais matéria teórica e menos matéria com exercício. Não vai ter tanto exercício quanto tivemos agora nesse livro 3. Semana que vem eu já termino e começamos o mês de outubro aí, finalizando o 3 para entrar no caderno 4. Beleza. Agora nós temos 38 alunos. Daqueles que não responderam a chamada da primeira vez, quem que está presente agora? Que entrou depois da primeira chamada? Renato. Quem mais? Tinham 35 naquela hora. Rafaela Lemonier e o Murilo. Tá bom. Assistiram uma aula, pelo menos. Beleza. Vou liberar vocês mais cedo para vocês tomarem o seu cafezinho. A gente está até aqui adiantado. Obrigado, Zé. Tava a fim de tomar um danoninho. Toma um danoninho, né? Ah, e o Victor também. Isso, Victor. Tá, o Victor também não estava na primeira. Beleza. Então, beleza, pessoal.